Plantar espinafres em recipiente é muito fácil. Por ser um vegetal que gosta de um pouco de sombra, você pode plantar dentro de casa e no peitoril da sua janela. Semear as sementes a 1 centímetro de profundidade diretamente em um recipiente ou em uma bandeja de sementes. As plantinhas vão germinar em 5 a 14 dias, dependendo da variedade e condições do ambiente. Se você tiver semeado em uma bandeja de sementes, esperar que a planta tenha de 2 a 3 folhas verdadeiras e em seguida transplante-as no vaso original com cuidado. Para o cultivo de espinafre em vasos, escolha um pote que tenha pelo menos de 15 a 20 centímetros de profundidade. Você não precisa de um pote muito profundo, o melhor é usar um que seja mais largo. Você também pode escolher entre usar vários vasinhos pequenos, colocando uma planta em cada um, ou escolher uma jardineira de peitoril de janela, ou uma caixa de madeira, ou até mesmo um cesto. Forneça a cada planta de espinafre um espaço de 8 centímetros. Se você quiser colher folhas grandes, dê mais espaço para cada planta, mais ou menos 15 centímetros. Se você quiser colher folhas em idade muito jovem, o espaçamento pode ser reduzido a apenas 5 centímetros. Para planejar melhor como plantar num vaso grande, divida a caixa do plantio em quadrados e veja quantas plantas se sentirão confortáveis dentro dela. Se você está plantando espinafre no outono, mantenha a planta em um local ensolarado, devido aos dias mais curtos e menor intensidade do sol. Para a plantação na primavera e verão, mantenha suas plantas em um local onde receba alguma sombra, especialmente à tarde. Em clima tropical ou subtropical, coloque os recipientes em um local que receba muita sombra. Para o cultivo de espinafre em recipientes, use uma mistura de terra rica em matéria orgânica. A textura do solo deve ser arenoso grosso. Evite o solo que não tenha uma boa drenagem e permaneça encharcado. O solo bem drenado é o fator mais importante para o crescimento ideal de espinafres em recipiente. O pH do solo deve ser neutro. Quando plantar o espinafre em recipiente, evite a estagnação da água, pois isso levará ao desenvolvimento da podridão e várias doenças fúngicas. Além disso, evite molhar as folhagens. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado. Cuidar de uma boa drenagem no vaso é realmente muito importante para a saúde da sua planta. Sementes de espinafres germinam em temperaturas tão baixas quanto 4 graus centígrados e também em altas temperaturas. A melhor temperatura do solo para o cultivo do espinafre cai na faixa de 10 a 27 graus. As plantas de espinafre são bem resistentes e podem tolerar facilmente temperaturas de menos 6 graus centígrados até 32 graus centígrados. Quando a temperatura começar a subir, você deve colocar as suas plantas em um local com sombra. Se você tem pouco espaço ao ar livre, plantar espinafre em um peitoril da janela é uma ótima ideia. Para isso, compre alguns potes pequenos de 15 centímetros de profundidade e plante o espinafre neles. Cultivar espinafre em vasos não precisa de cuidados especiais. Rega regular, adubação e o solo certo é a chave para a grande colheita. Para plantar espinafres verdes saudáveis, você tem que fornecer nitrogênio. Você pode misturar o fertilizante sintético no momento que for plantar, ou você pode adicionar esterco bem seco sobre a terra e isso irá fornecer nutrientes lentamente. Regar as plantas com um chá do esterco no meio do crescimento é uma ótima maneira orgânica de alimentar muito bem as suas plantas. Você não precisa se preocupar muito com as pragas ao cultivar espinafres em recipientes. Em um espaço pequeno assim, você pode controlá-los facilmente. No entanto, ficar de olho em insetos que comem as folhas, como as lesmas, largatas e outras pragas comuns como os pulgões. Se ver algum ovinho de borboletas sobre as folhas, esmague-os imediatamente. É um vegetal de estação fria, mas o cultivo do espinafre nos trópicos e subtrópicos é extremamente fácil. Além disso, você pode cultivá-lo sucessivamente como uma cultura bianual, exceto nos meses quentes de verão. Você precisará fornecer sombra e água suficiente para manter a temperatura do solo fria e úmida. Em climas quentes, vegetais como alface e espinafre começam a florescer muito mais rapidamente. Uma das coisas mais importantes que você precisa considerar ao cultivar o espinafre nos trópicos
objetivos é cultivar variedades tolerantes ao calor. Existem muitas variedades asiáticas adequadas ao clima tropical, que crescem lentamente e não florescem rapidamente. Essas variedades toleram facilmente o calor e a umidade. A planta de espinafre estará pronta para a colheita 37 a 50 dias após a germinação, dependendo das condições de cultivo e do ambiente. A colheita pode ser feita quando a planta formou pelo menos 5 a 6 folhas saudáveis e tem pelo menos de 7 a 10 centímetros de comprimento. Escolha as folhas externas primeiro e deixe as novas folhas internas de modo que elas continuem a crescer, ou corte toda a planta na base com uma faca ou tesoura e a planta voltará a crescer. Quando o clima fica úmido e quente, em climas quentes, a planta tende a formar um caule ereto, no qual você pode ver algumas pequenas flores amarelas ou verdes se desenvolvendo. Para coincidir com a floração e a subsequente produção de flores, a folhagem da planta engrossa e muda de sabor, que fica mais amargo. Por isso é conveniente colher a planta antes de começar a floração para um melhor sabor.